Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Estou Jesus, seguindo uma linda salva de palmas. Ei, meus amigos, mas esses dias Deus está muito lindo aqui, está nos dando uma palavra abençoada, está respondendo às nossas orações. Até na volta da vitória, pessoas estão dizendo que têm sido curadas, só dando aquelas 6 voltas. Mas qual é o mistério? É porque essa música ela é toda dentro da palavra. Você medita na mensagem que ela traz, é mensagem de Deus. Aí você, na hora, sentiu a presença de Deus, é só determinar. Quando você sente a alegria de Deus no seu coração, não é coisa da mente não, aí você está na presença de Jesus, é só mandar o mal embora e crer que você recebe a bênção. E tem cada caso lindo, lindo acontecendo em nosso meio. Sem sombra de dúvida, esse culto vai ser muito abençoado e eu quero que você se prepare, estão preparando você para você sair daqui hoje cheio da presença de Deus e com a bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu estou começando esses dias falando lá de João 8, 31 e 32. Esse é o terceiro culto. Pega agora a palavra de Deus que ela vai se revelar a você e vai ser uma bênção. Aí o que vai acontecer? Você sendo iluminado, você tem tudo que de Deus agora. Aqui em João capítulo 8, versículo 31, o Senhor Jesus está falando uma palavra. Quem escreveu foi o apóstolo João, daquilo que Jesus falou. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Não vou explicar o que eu já expliquei anteriormente. Aqui nós estamos pegando só uma linda lição que o Espírito Santo está nos dando. O que ele dizia? Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você não permanecer na palavra de Deus, você verdadeiramente não vai ser um discípulo de Jesus. O que é isso, missionário? É o seguinte, quando Deus nos abriu o entendimento para buscarmos a Jesus, a maioria tinha outras religiões, e às vezes não tinha religião, às vezes tinha até coisa do mundo contrário ao de Deus. Aí a pessoa começou a se interessar por Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus foi chamando a atenção dela. É naquela atenção que você tem que permanecer, porque o Senhor Deus não tem 2 revelações para lhe dar. Naquela ele vai ampliando, ampliando, e ele conhece você muito mais do que você. Ele sabe que é ali que você vai resolver os seus problemas, vai caminhar de maneira vitoriosa na vida, vai ser uma pessoa vencedora. Agora, se você sai dessa palavra, você esquece essa palavra, você deixa essa palavra, aquela luz que brilhou para você, que fez você olhar que o Evangelho é a solução dos problemas. O que vai ocorrer na sua vida? Você vai perder a bênção. Você vai ficar sem o que você vai ver daqui a pouquinho. Porque se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, ele vai lhe ensinar uma porção de coisas. O mestre faz isso para os discípulos dele. O propósito do mestre é fazer de cada discípulo um verdadeiro mestre, que é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas se você não permanecer naquela luz, ele não tem outra luz para te dar. A luz é Jesus, é esse entendimento do Evangelho. E Jesus disse quando estava aqui, credes no Evangelho. Nós temos que crer. Evangelho significa boa notícia. Na boa notícia que abriu seus olhos. Quando a pessoa deixa essa visão, pode pegar qualquer outra, não vai ter sucesso, porque ela deixou o certo por aquilo que é errado. Só mesmo a palavra de Deus, como Jesus disse, que é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele, que ele é a palavra, que você vai a Deus e Deus vem a você. Então, se você permanecer nessa palavra, verdadeiramente você será discípulo dele. No último culto, eu pulei lá para Deuteronômio capítulo 4, porque aqui em
em Deuteronômio capítulo 4, nós temos uma informação preciosíssima do Espírito Santo dada através de Moisés. Ele disse o seguinte, versículo 5 de Deuteronômio 4: Vês aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Então, os estatutos e juízos que estão na palavra é para a gente aprender e praticar. E por que, missionário? Porque tem uma bênção muito grande. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É dele a palavra que temos que aprender. Veja o versículo agora, número 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Então você não terá outra sabedoria de Deus se você não guardar os estatutos e os juízos. É isso que Deus está falando. Estatuto é o que, missionário? É um conjunto de regras pelas quais as sociedades comerciais pautam a sua existência, a maneira como vão desempenhar a sua atividade mercantil. Isso é um estatuto. As associações também têm estatutos. O reino de Deus tem vários estatutos. O da cura divina, você tem que aprender tudo. O da prosperidade, da santidade. Todos isso aí é preciso aprender. E os juízos que eu tenho que guardar são as declarações que Deus faz do que Ele já fez por nós. Na hora que você guarda, o que ocorre? Essa era a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Você ganha sabedoria de Deus, que ninguém pode com essa sabedoria. Ela é muito maior do que a sabedoria humana e é simples ao mesmo tempo. E ganha entendimento de quem você é em nome de Jesus, do que Deus é para você. E com essa sabedoria, esse entendimento, não haverá batalha em que você será derrotado. Não haverá inimigo que vai fazer você tropeçar. Essa será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo só é gente sábia e entendida. E é assim que o demônio vai olhar para você e vai dizer, não adianta com ele, o chefe pode mandar, eu vou que o senhor está mandando, mas eu vou levar fogo na cara, porque ele vai invocar o nome daqui, não fala esse nome aqui, só falar no nome de Deus, eles já ficam todo mundo tremendo. Eles creem que Deus existe e tremem, mas não tem salvação para eles, porque eles fizeram o pecado imperdoável, a natureza deles mudou por completo e eles não sabem mais o caminho de volta e não tem caminho para isso, ficam fazendo só o mal. Então não tem jeito deles tocarem você, vencer você, porque você tornou-se uma pessoa sábia. Voltando a João capítulo 8, onde nós estávamos, versículo 31 e 32, aqui no versículo 31, o Senhor Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, o que ele falava para aqueles judeus? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, aí verdadeiramente vamos ser ensinados. Aí a pessoa se desvia e ela não é mais discípula de Jesus, não entende mais nada, porque ela não está mais na palavra de Deus. Eu não estou achando graça mais no Evangelho, não consigo uma cura, não consigo uma resposta. O que ela tem que fazer? Voltar onde saiu, onde desviou. Lembra de onde caíste? E arrepende-te, diz a palavra de Deus. Você fechou a porta para o ensinamento de Deus. Se você permanece, você vai aprender cada coisa, porque verdadeiramente você é discípulo de Jesus. E para aprender, só discípulo de Jesus. Ele não vai ensinar esses segredos para uma pessoa que quer fazer a coisa errada. Não vai. Mas para nós que queremos acertar, cada dia melhorar e desfrutar das bênçãos e ganhar outras pessoas, tirando-as do fogo eterno para a luz, isso vai ser uma verdadeira bênção para essas pessoas. E no 32 ele fala assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, no versículo anterior, dá para entender que tem uma luta. Se vós permanecerdes. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para lhe tirar, fazendo as ofertas pecaminosas mais absurdas, prometendo mundos e fundos. Ele é mentiroso completamente, nunca vai dar nada. E se você não permanece, você não é discípulo de Jesus. Se permanece, você é. Aí você conhece a verdade.
E a verdade vai lhe dar a capacidade de vencê-la, vai libertar você. Você fala um pouquinho só daquilo que é certo e Deus faz aquela obra gigante. Ele cuida e cura completamente de qualquer mal. Eu não sei como é que Deus faz, como vimos na abertura, aquela senhora que usava a bengala dela com muita dificuldade. E depois da oração, ainda tinha uma dificuldadezinha que é para lembrar um pouco, mas já deve estar curada há muito tempo. Jogou a bengala nas costas e saiu, mas assim a bengala não andava mais. É assim que faz. Quanto mais você aprender de Jesus, mais fé você terá. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E hoje Deus quer abençoar, Deus quer transformar você, Deus quer que você saia daqui hoje com norte na sua vida. Eu sei que eu vou fazer. Vai ter luta? Vai ter luta. Tudo na vida tem luta. Até para a gente entrar aqui no mundo, nós passamos uma luta tremenda. Mas chegamos aqui e Deus nos deu a vitória. É batalha, mas batalha que Deus assiste a cada segundo e não deixa o inimigo nos atrapalhar. Se verdadeiramente formos discípulos de Jesus. Daqui a pouquinho tem mais. Nós vamos agora cantar a volta da vitória. Eu quero ver todo mundo agora dando as voltas. E olha, na hora que você sentir aquela alegria, você manda o mal embora, meu irmão, minha irmãzinha. Você pode ter o pior mal do mundo. Jesus é suficientemente forte para fazer aquilo que você precisa. Ele é o nosso Salvador. Vamos aplaudi-lo com alegria. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história.
glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. E agora nós vamos ver aquelas maravilhas que têm acontecido nas nossas cruzadas pelo país e pelo mundo afora. Onde se prega o evangelho em nome de Jesus, meu irmão, ali Ele está presente para fazer prodígios e maravilhas. E Ele está aqui presente para operar nessa hora também. E você em casa, em qualquer lugar que estiver, pode ter certeza que Deus está do seu lado. Aí na sua casa está cheio do poder de Deus, e não perca essa oportunidade. Veja agora essas maravilhas, depois eu ainda volto a falar da palavra e depois oro com vocês. Maestro, por favor. A certeza de confiar em Deus é saber que não importa o que aconteça, Ele sempre fará o melhor por nós. 49 anos que eu caí, estava de resgate 14 dias e caí na parede, no chão, e machuquei isso aqui. Nunca foi curado, eu sinto dor 24 horas sem parar. 49 anos sentindo dor, nunca para. Nem no Natal. Nem no Natal para. Nada. Nem na Semana Santa. Nada. Nem no dia da pátria. Não. Já fiz muita fisioterapia, já tomei remédio, tomo cálcio nos ossos, nada resolve. E agora? Agora, graças a Deus, eu tinha consulta marcada para ontem e eu perdi a consulta por causa de eu vim aqui hoje buscar essa bênção maravilhosa da minha vida. Conseguiu? Consegui, que ela não está brilhando mais. E tem o meu filho que tem... E na coluna e tudo? Presta atenção. Tá saliente ainda. Eu sofri um acidente no trabalho, meu ombro se deslocou e eu tive que operar e não levantava os braços antes. Há quanto tempo? Faz uns 6 anos mais ou menos. Até que altura a senhora podia levantar? Só até Não mais do aqui. que isso. Não mais que Não, isso. não. Há quantos anos? 6 anos. 6 anos. E 6 agora? anos. 6 anos. E agora? Obrigada, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Seja no Brasil, Argentina ou Portugal, o poder que há no nome de Jesus é o mesmo. Os sinais e prodígios aparecem. Não ouvia do ouvido esquerdo há uns 6 anos por causa da labirintite. Eu tinha perdido. Tapar nisso aqui você não ouvia. Então tapa bem e vira lá pro povo lá. Fernanda. Rosângela. Eduardo. Eu sou amaziada, mas em nome de Jesus eu vou casar até o final do ano. Já sofri muito de coluna. Há quanto tempo? Já tem uns 8 anos. Pode fazer o exercício agora? Pode montar até num burro bravo aí. Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele vai fazer sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Vem cá, amigão. Qual o seu nome? Armando. Armando tem qual idade? 82. E qual o braço que tinha problema? Os dois, agora um mais do que o outro. Qual que era o... Eu não conseguia levantar. O braço... E até onde? Ele chegava nessa altura assim, mais ou menos. Esse era o melhorzinho. Esse era um pouquinho melhor. Até onde que ele ia? Aí esse eu levantava quase o normal. Quase o normal. Quanto? Era intenso. Era dor também? Era dor demais. Quanto tempo faz isso? Isso faz anos, eu não posso dizer a data, mas já faz aproximadamente 3 a 4 anos. Levanta os dois, Armando. Aí, pessoal. Olha só, pessoal. Tá doendo, irmão? Não. Jesus é bom até demais. Pra quem sabe agradecer as obras que Ele faz. Nós estamos aqui com o coração grato por cada obra realizada e para testificar que Jesus é bom o tempo todo. E vamos aplaudi-lo, né, pessoal? Irmãos, é cada coisa que Deus faz.
E o bonito é que Ele está conosco, Ele pode tocar em você, pode curá-lo completamente ou começar a sua recuperação. Tem pessoas que vão ter que fazer como se fosse um tratamento, porque a fé está tão pequenininha, está tão volúvel, até que firma mesmo em Cristo e toma posse. E outros podem tomar posse de tudo hoje, em nome de Jesus. Deixa eu falar com você a respeito de Josafá. Josafá era a 5ª geração da família de Davi. O primeiro foi Salomão, em seguida foi Roboão, o segundo foi Abias, o terceiro foi Abias, o quarto foi Asa, e o 5º Josafá. Então ele veio de uma família de gente abençoada e era boa pessoa. Tomou posse do governo, lá colocou a casa em ordem. Mas ele fez uma coisa errada. O reino de Davi tinha dividido em 2. Eu estou falando aqui do reino de Judá. O reino de Samaria, 10 tribos, ficou muito grande. E perturbou o pai dele o tempo todo, estava sempre perturbando, principalmente no final da vida do Asa, eles perturbavam muito o reino do norte. Então, teve um rei lá chamado Baasa, que assumiu lá, que a coisa foi brava, e depois voltou, houve outras mudanças, e aqui nós temos do reino de Samaria, o Acabe. Esse Josafá parece que perdeu o juízo de uma hora para outra. Ele foi e se aparentou com a família de Acabe. Deu o filho dele e o Acabe deu a filha e se casaram. Não podia ter feito isso, porque o pessoal do norte era completamente perdido. Era um reino que ia se dissolver e se dissolveu. Mas na frente teve um rei chamado Oséias. O Salmanasé, rei da Síria, veio, destruiu tudo, levou de cativo, espalhou-se pelo mundo, não se sabe onde é que eles estão. E o rei da casa de Davi era mais firme, ele foi e se aparentou. Depois ele se ofereceu, o Acabe pediu, vem lutar comigo, ele entrou numa batalha contra os sírios. E o que ocorreu? Ele quase morreu, o negócio ficou bravo. E só não morreu porque ele clamou a Deus e Deus ajudou. O negócio era o Acabe. O Acabe se disfarçou, entrou na batalha de outro jeito, e um homem, na sua simplicidade, entesou o arco, soltou a flecha bateu no Acabe e foi a morte dele. Você vê como é que é. Aí teve um profeta de Deus que foi repreendeu, ele está no capítulo 19 de 2 Crônicas. Olha só a repreensão do profeta. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Eles faziam isso para aborrecer a Deus. Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Mas Josafá era temente, ele ouviu isso, pediu perdão a Deus e começou a organizar o reino de novo. Colocou juízes, mandou os levitas evangelizarem toda a nação, para pôr todo mundo no caminho de Deus. Aí não veio. E a coisa foi séria, está no capítulo 20, versículo 1. Sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atson-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Isso é muito importante. Mesmo que você tenha errado e as coisas estão dando muito errado, o que você tem que fazer? Começar a buscar Deus. Com jejum, coração, não, eu vou encontrar Deus. E falar a palavra de arrependimento e procedimento também. E ele começou a fazer isso, mas ele temeu. A coisa era séria, era uma multidão como se fossem as areias que estão na praia. Era gente que não acabava mais e o reino era pequeno. O Judá era metade do estado de Sergipe. Você imagina um reino daquele tamanho, nosso estado aqui é o menor do Brasil, o Sergipe, sendo bem menor em 10 mil quilômetros quadrados, pouco mais do que a cidade de São Paulo em tamanho. E ele então ficou desesperado. E ele então marcou um jejum e convocou todo mundo em Jerusalém. E chegando lá, ele começou a falar e já fez uma oração bonita.
E a oração atingiu o coração de Deus. É muito importante. Você está com um problema insolúvel na sua vida, na família. Começa a buscar Deus, mas de todo o coração, confessando os seus pecados, pedindo perdão, se arrependendo, deixando de fazer o mal, até em pensamento. Não, eu não quero, estou buscando a Deus, acabou, agora eu sou de Deus. O que ocorreu? Versículo 14. Se eu for ler tudo, não vai dar para um tempo aqui. Então eu estou pulando os versículos, estou pegando os principais. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, que estava todo mundo de Jerusalém, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quer dizer, ele voltou a perseverar na palavra de Deus. Então, voltou a ser um discípulo verdadeiro. Você que desviou, volta para Jesus. Fora dele só tem morte, só tem tristeza, só acidente, só machucado físico, emocional, que destrói qualquer pessoa. Com Jesus ele vai mudar a vida. Aí ele ouviu essa palavra: peleja não é vossa, é do Senhor. Ele, com todo mundo, prostrou-se com o rosto no chão, agradeceu a Deus. Vamos dormir, amanhã cedo nós vamos para a batalha. Estava chegando a hora da batalha. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram. Senhor Deus, em Tua presença nós estamos e agora pedimos, meu Deus, revela em nosso coração a Tua palavra, fale conosco, queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Quem tem a Bíblia, abra em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo de número 19, nós vamos fazer a leitura deste texto, o verso de número 1 até o verso 10, e nós vamos falar sobre a salvação da nossa casa. Domingo passado nós falamos da salvação dos relacionamentos. Domingo retrasado falamos da salvação espiritual e hoje vamos falar aqui da salvação da família. Encontraram? Lucas 19, o verso de número 1. Vamos fazer a leitura para trazer em mente o conhecimento do texto, a lembrança do texto, bem conhecido esse texto aqui, e depois nós vamos buscar aqui as direções. Diz assim, ó: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um homem, um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens,
se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então aqui a gente pode ver, irmãos, que existe um plano de salvação que Deus tem para mim, para você, para minha família, para sua família, para todos nós. O que nós temos que entender é que existe alguns obstáculos que nós temos que vencer para ter esse encontro com Jesus. Muitas pessoas querem que a sua vida seja salva, muitas pessoas querem que a sua família seja salva, só que ainda não entenderam que o inimigo, o diabo, sendo nosso adversário, ele sempre vai colocar obstáculos no nosso caminho. Isso, irmãos, é a maior verdade que existe para o plano de salvação. Deus quer salvar, mas o diabo quer que a gente se perca, né? Então a gente tem que estar atento. Será que não existe um obstáculo, né, entre a minha vida e o plano de salvação que Deus tem para mim? Vamos falar para a gente primeiro, depois a gente também leva isso para a nossa família. Será que esses obstáculos não estão nos distanciando desse plano de salvação que Deus tem para nós? Porque, irmãos, uma coisa que a Bíblia nos ensina aqui claramente, que o Zaqueu, para ter esse encontro com o Senhor, ele mostra para a gente que deve ser feita algumas coisas, que eu vou aqui nomear, se você puder marcar, para a gente então romper, vencer, saltar essas muralhas. Quantas pessoas estão parando, quantas pessoas estão, né, sendo bloqueadas por causa dessas muralhas, essas barreiras, que estão impedindo das pessoas prosseguirem. Então veja, no versículo de número 2, a Bíblia diz aqui, ó: e eis que havia um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu, igreja? Lê comigo. Era este um chefe dos publicanos e era rico. Amém. Qual foi o obstáculo que Zaqueu precisou vencer para ter o encontro com Cristo? Não sei se você observa aqui, o obstáculo chamado profissão. Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua profissão. Veja, irmãos, vamos trazer para os dias de hoje. Quantas pessoas estão perdendo a salvação? Vou além. Estão perdendo a família, muitos perdem o casamento, muitos perdem ali o diálogo com os filhos por causa da profissão. Temos que trabalhar? Temos. Mas o trabalho, irmãos, não pode ser algo que tem que ser, agora é tudo para mim. Não, tudo para você tem que ser Deus, tem que ser, né, Jesus. Temos que trabalhar, por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que o Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele tinha, irmãos, uma profissão, né, aonde todos o respeitavam. Ele era um homem de muito respeito, né, cobrador de impostos, às vezes até temido. As pessoas, né, via Zaqueu, às vezes ficava até com medo. Será que ele vai me cobrar? Será que ele vai, né, exigir o imposto aqui nesse lugar? Veja que para o Zaqueu ter o encontro com o Senhor, ele também teve que deixar de lado, irmãos. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de, né, lutar para ter o seu ganha-pão, o pão de cada dia. Mas a questão é, será que a sua profissão não está sendo um obstáculo, uma barreira que está te impedindo de encontrar Jesus?
Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas, irmãos, por causa do trabalho, ela se perde, principalmente na vida espiritual. Por causa do trabalho, aí às vezes no trabalho já tem aquelas amizades, né, que gosta de fazer coisas que não agrada a Deus, aí que a pessoa acaba, né, não propriamente o trabalho, mas no trabalho se perdendo e perdendo o plano de salvação. Então veja, irmãos, se existe essa barreira no seu caminho. Se existe essa barreira, você precisa vencer. O Zaqueu venceu a barreira da profissão, do cargo, da função que ele exercia. Não, eu quero encontrar Jesus, né? E foi ao encontro de Jesus. Aqui mesmo no versículo 2, além da profissão, eu vejo, irmãos, que o Zaqueu precisou vencer também o obstáculo do seu status social. Olha só, ele tinha um status, ele tinha um cargo, ou seja, algo que era temido, como eu disse anteriormente. Será que, irmãos, não existe algo social, um status social, algo que te deixa orgulhoso, soberbo e que te faz até distanciar de Cristo? Né? Olha o que a Bíblia está nos mostrando. O Zaqueu precisou vencer isso. Se existe, irmãos, algo que subiu para a cabeça, né? Olha, você precisa rever. Porque tem gente que às vezes as coisas acontecem na vida dela, e aí ela deixa subir para a cabeça e acaba se perdendo. Então veja só, já vimos duas coisas no versículo 2. O Zaqueu precisou vencer o obstáculo da profissão e também o obstáculo do seu status social. Não é porque eu sou publicano, não é porque eu sou chefe, não é porque eu sou rico que eu não vou encontrar Jesus. Precisamos ver se não tem algo que está, irmãos, nos distanciando, nos impedindo de ir ao encontro com Jesus. Outro ponto que me chama a atenção aqui é no versículo 3. Diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Veja que no versículo 3, a Bíblia está nos mostrando que Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. Ele era pequeno, de pequena estatura, mas mesmo assim ele procurava Jesus. Ele queria encontrar com Jesus. Sabe, irmãos, às vezes, quantas pessoas que acabam deixando de vir para a igreja, ou deixando de buscar a Deus, por causa de um problema físico. Vamos aprofundar um pouquinho, não propriamente defeito físico, mas vamos colocar algo que talvez um mal-estar no corpo, uma dor da cabeça, talvez ali um mal-estar, né? Algo que, mas hoje eu não vou encontrar Jesus, não, hoje eu não vou para a igreja porque meu corpo está doendo, mas é porque eu estou cansado demais, minha cabeça está doendo. Olha só, irmãos, quantas vezes muitas pessoas deixaram de encontrar Jesus por causa da condição física. Lembra o que Jesus disse? Vinde vós cansado, sobrecarregado. Sabe o que isso quer dizer? Você com mal-estar, você doente, você, né, na pior condição física, mas venha, porque eu vos aliviarei. Olha só, irmãos, olha aqui, às vezes, às vezes a gente claro que devemos tomar todo o cuidado, devemos sim, irmãos, nos proteger, mas às vezes a pessoa fala assim, o sol hoje está quente demais.
A pessoa antes né, eu estou dizendo para ir para a igreja, buscar a Deus, né, encontrar com Jesus. Aí a pessoa fala assim, se eu sair nesse sol vai me dar dor de cabeça. A pessoa logo já chama, né, traz a doença para o corpo dela. Então veja, irmãos, que a gente tem que vigiar nisso também. O Zaqueu, mesmo com as suas condições físicas limitadas, ou seja, de pequena estatura, as pessoas eram maiores do que ele, né? E ele mesmo falou assim, não, eu tenho que saber quem é Jesus, eu tenho que encontrar Jesus, eu quero ter esse encontro. A minha condição física não vai me impedir de encontrar Jesus. Então aqui eu vejo que o Zaqueu venceu a condição física, né? Então a gente tem que ver, irmão, será que o próprio inimigo, a circunstância, né, da vida, até mesmo, às vezes a nossa mente, será que não está criando em nosso meio uma barreira para que a gente possa ter uma desculpa, não vou para a igreja, eu não vou buscar a Deus hoje lá na igreja, porque meu corpo está assim, ou está assim, e aí começa, né, as coisas. Mas se a gente olhar para a palavra, a Bíblia diz, vim vós sobrecarregado, vim vós doente, mal-estar, que eu vos aliviarei. Vem você cansado, vem você desanimado, vem você triste. Aí às vezes a gente coloca, irmãos, essa barreira e acabamos não encontrando Jesus naquele momento, né? Então, o Zaqueu venceu a condição física. Outra coisa que eu vejo que Zaqueu vence aqui, está no versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Sabe qual é a barreira que o Zaqueu vence ao subir naquela figueira? Ele vence a barreira do orgulho. Irmãos, aqui a Bíblia está mostrando que o Zaqueu não era orgulhoso, pelo status que tinha, pela posição, né, social que tinha, por ser rico, mesmo assim ele subiu naquela. Olha nos dias de hoje, vê, irmãos, claramente, claro que não são todas as pessoas, mas vê se um rico fala assim, não, eu subi numa árvore, não, eu vou vou pagar alguém para subir, para ver para mim. Não é assim a maioria dos ricos? Não, outro vai fazer, outro vai subir. Não, eu posso pagar, eu posso mandar alguém fazer isso, mas eu não vou fazer. Veja que aqui o Zaqueu está vencendo a barreira, o obstáculo do orgulho. Não, eu quero encontrar Jesus, eu quero ver Jesus, eu vou subir. Não, mas eu não estou nem aí com a minha posição social, não estou nem aí com o dinheiro que eu tenho, não estou nem aí com o meu status, eu quero subir, eu quero encontrar Jesus. Veja, ele vencendo o obstáculo do orgulho. E às vezes, irmãos, a gente acaba parando no orgulho, né? Ser orgulhoso, soberbo, nariz empinado, né? Não fala com ninguém, não procura, né, se envolver com as pessoas. Não, irmão, isso aí atrapalha, isso aí é um obstáculo. Você não vai conseguir encontrar Jesus se você for orgulhoso. Amém, igreja? Vamos lá, continua aqui, ó. Eu pulei aqui no próprio versículo 3. Aqui, ó, fala assim, ó. Procurava ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão. Eu pulei isso aí, mas não posso deixar de falar aqui. Ele também vence o orgulho, o obstáculo chamado multidão. Irmãos, cuidado com a multidão, cuidado com as pessoas. Se a gente for ler aqui no versículo 7, diz assim, ó, e vendo todos isso, olha o que a multidão fazia, ó, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede homem pecador. Veja, duas coisas que a gente vê aqui, a multidão e a multidão murmuradora. As pessoas que reclamam. Sabe quem são os murmuradores? São os impiedosos. São aquelas pessoas que chegaram para Jesus, né, dizendo assim, ó,
Zaqueu é lalau, Zaqueu é sujo, Zaqueu não presta. Como pode? O senhor vai dormir na casa dele? Olha só, irmãos, a multidão. Olha só, irmãos, os murmuradores. Então, cuidado, irmãos, com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que reclamam de tudo. As pessoas que murmuram. Irmãos, olha, a gente olha para a palavra aqui e a gente vê que quantas vezes nós nos deparamos, né, ou abrimos olhos, olha toda a volta, tanta gente que murmura, que reclama. Tem gente que reclama de tudo, irmãos, e com essa reclamação vai acabar te interferindo. Se você convive com pessoas que reclamam, você também vai passar a reclamar. Se você murmura, você vai passar a murmurar também. Então, aqui nós vemos que existia também o obstáculo dos murmuradores, né? A multidão que reclamava, que falava mal. Zaqueu não presta, é ladrão, ele é sujo, né? É indigno. Não, mestre, Jesus, não pode, o senhor vai dormir lá, né? Não faz isso não. Veja só, irmãos, que nem Cristo deu atenção para os murmuradores. E às vezes a gente para ouvir a pessoa reclamar. Às vezes a gente para ouvir a pessoa, né? Ainda que seja um desabafo, mas é aquele desabafo, irmãos, cheio de reclamação, que vai te contaminar. Então cuidado, se existe esse obstáculo, né, da multidão murmuradora, né, as pessoas que reclamam, irmãos, evite, não deixe que isso venha te atrapalhar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então aqui, para a gente fazer uma conclusão, eu quero dizer para você que não interessa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece, né? Veja que a multidão acompanhava Jesus. Se você for ler aqui o capítulo 18, você vai ver que Jesus tinha acabado de curar o cego de Jericó, já havia uma multidão que acompanhava Jesus, e aí no capítulo 19 a multidão aumentou ainda mais, porque, né, curou um cego, e aí a multidão, aqueles curiosos, aquelas pessoas começaram a acompanhar Jesus, e aqui a gente vê que não importa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. Jesus chamou o Zaqueu pelo nome. Veja, irmãos, não existe outro relato que Jesus teria um encontro né, ali tivesse um encontro com Zaqueu. E aqui a gente vê que quando Jesus chama, lá no versículo de número, olha aqui, veja comigo aqui, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o depressa e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus nos vê e nos conhece, né? Então aqui a gente vê claramente que o mesmo acontece conosco. Jesus sabe quem nós somos, Ele sabe o que fizemos e o que fazemos, né? Ele sabe os detalhes mais íntimos do nosso coração. E mesmo assim nos busca no meio da multidão. Então veja, às vezes a pessoa, ela acaba, irmãos, achando que o Senhor não vê. Mas depois, se você puder ler Provérbios 15, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar. A gente faz coisa boa, Deus está vendo. A gente faz coisa mal, Deus está vendo. A gente acerta, Deus está vendo. A gente erra, Deus está vendo. Não adianta querer esconder, não adianta querer,
Não, olha, estou fazendo, ninguém está sabendo. Né? Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Né? Então, aqui me chama muita atenção que, olha, havia uma grande multidão, mas mesmo assim Jesus estava vendo ali Zaqueu e conhecia Zaqueu. Porque quando então chamou Zaqueu, chamou pelo nome. No versículo 5 aí está escrito, né? Jesus vendo, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Amém, igreja? Outra coisa aqui para a gente terminar: não interessa o que os outros achem de você. Para Jesus, você é o alvo de amor. Deus te ama. O amor de Deus para você, irmãos, é imensurável, é grande. O Senhor vai em sua direção, não com palavras de desprezo, né? Mas de vida eterna. Veja que o Zaqueu, algumas pessoas falavam mal dele, por ele ser cobrador de impostos, às vezes, né? Chamava ele de ladrão, chamava ele de uma pessoa que não tinha caráter, uma pessoa maldosa. Mas veja que quando Jesus vai ao encontro do Zaqueu, você vê que a palavra que Jesus lança não é uma palavra acusadora, não é uma palavra que maltrata, que fere, mas é uma palavra de salvação. No próprio versículo 5, né? Hoje me convém pousar em sua casa. Hoje eu quero salvar a sua família. Né? Mesmo Zaqueu com todos os erros, com todas as falhas, mesmo as pessoas desprezando Zaqueu, mesmo as pessoas não dando valor, né, ali ao Zaqueu, Jesus chega mostrando amor, mostrando a vida eterna. Hoje eu quero salvar você e sua casa. Amém, igreja? Então não importa o que os outros achem de você, o que os outros pensam, o que os outros falam, isso, irmãos, não vai interferir em nada. Se você acredita que Deus, Ele te ama, Ele quer o bem para você, então você não pode aceitar que outras coisas venham interferir no seu futuro. Quantas pessoas que às vezes por causa, uma pessoa fala mal, outra pessoa faz alguma coisa, a pessoa ela se sente inferior, ela acaba se isolando, ela acaba, né, fazendo com que, irmãos, atrapalhe o plano que Deus tem para a vida dela. Então, que você guarde no teu coração que o caminho de Deus para a sua vida é grande, grandes são os planos, grandes são o propósito de salvação para você e para a sua família. Quando conhecemos a Cristo, até as trevas se tornam algo para nos abençoar. Olha só, talvez Zaqueu tenha aceitado ser um cobrador de impostos por ganância, né? Mas aqui, irmãos, depois da ilustre visita de Cristo, o dinheiro que Zaqueu tanto amava, tanto se apegava, agora o Zaqueu passou a falar: não, se eu roubei alguém, eu vou restituir, e devolvo ainda até 4 vezes mais. Ou seja, antes o dinheiro era maldição na vida do Zaqueu, porque, né, roubava, fazia coisa errada e acumulava uma quantia grande de dinheiro. Mas agora, irmãos, depois da visita de Cristo na sua casa, depois do encontro com o Senhor, veja que o dinheiro agora já não é mais, né, aquela motivação, o dinheiro já não é mais aquela coisa que era o principal no coração. Não, agora o Zaqueu falou: não, eu já tive experiências negativas com dinheiro, com pecado, agora eu quero, né, eu quero restituir, eu quero, se eu lesei alguém, eu quero fazer com que essa pessoa não viva mais no prejuízo. Então veja que o que a gente aprende aqui, irmãos, que até as experiências negativas, né, que a gente passa, Deus transforma em bênção para a nossa vida. Claro que eu estou dizendo aqui, naquele sentido que Deus transforma a maldição em bênção, né? Não é que você vai continuar vivendo a vida de erro, tá bom, porque mais cedo ou mais tarde essa maldição vai ser
vai ser bênção na minha vida. Não, você tem que decidir abandonar como Zaqueu decidiu. A partir de hoje eu não vou mais passar a perna em ninguém. E se eu passei a perna em alguém, eu vou restituir. Sabe o que o Zaqueu estava fazendo? O Zaqueu estava, irmãos, deixando de ser um pecador, uma pessoa que roubava, que fazia mal às pessoas, porque o encontro com Cristo transforma e muda e abençoa a vida das pessoas. Que a gente possa crer também nessa condição, que quando conhecemos a Cristo, até a maldição, ela é transformada em bênçãos para a nossa vida, para a glória de Deus. Amém, igreja? No versículo 9, para terminar, Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. Creia também, existe um plano de salvação para a sua família, a qual Deus lhe entrega hoje. Amém? Fique em pé, vamos falar com Deus, vamos orar. Em nome de Jesus, vamos falar com o Pai. Você trouxe a fotografia? Você tem aí a foto de um familiar, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, tio. Agora é o momento de você orar pela sua casa também. Amém. Igreja, que você possa guardar isso no coração. Para ter o encontro com Jesus, é preciso vencer os obstáculos. Quais são os obstáculos que estão entre você e Cristo? O obstáculo que existia na vida, no caminho do Zaqueu, era a profissão, o status social, a condição física, o orgulho, a multidão e os murmuradores. Isso não parou Zaqueu. Isso não impediu dele encontrar Jesus. Existe alguma barreira que te impede de encontrar Jesus? Porque senão, irmãos, até a oração vai ser em vão. Se tem alguma barreira, você tem que vencer ela agora. Dizendo: Deus, eu vou saltar essa barreira, eu vou vencer esse mal, porque eu quero te encontrar. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar então. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, juntamente com os irmãos, que nesta manhã querem ter um novo encontro com o Senhor. Um encontro, meu Deus, a qual o Zaqueu teve. Só que para ter esse encontro, Pai, aprendemos hoje aqui que ele precisou vencer os obstáculos. Senhor, existe algum obstáculo também em nosso caminho que precisamos vencer. Você sabe qual é a dificuldade, qual é o problema, você sabe qual é o mal que tem sido uma barreira na sua vida, em seu caminho. Então fala para Deus agora: eu vou saltar essas muralhas, eu vou vencer esses obstáculos, porque isso é possível. No nome de Jesus. Declara.